Ulisses, de James Joyce, é considerado uma obra-prima literária e também uma das obras mais difíceis de se ler de todos os tempos. Ela inspira tanta reverência que uma vez ao ano, em um dia chamado Bloomsday, milhares de pessoas ao redor de todo o mundo se vestem como os personagens e vão às ruas ler trechos do livro em voz alta. Algumas pessoas vão até Dublin somente para visitar os lugares retratados pela obra de Joyce. O que tem nesse romance reconhecidamente difícil que inspira tantas pessoas? A resposta não é simples, não há uma resposta única. Há, no entanto, algumas coisas extraordinárias no livro que fazem com que as pessoas sempre voltem a ele. Por exemplo, o enredo se desenvolve ao longo de um único dia e é a história de 3 personagens. Stephen Dedalus, que é um personagem de um romance anterior de Joyce, que é o retrato de um artista quando jovem, o Leopold Bloom, que é um agente publicitário meio judeu de um jornal em Dublin, e sua esposa Molly Bloom, que está prestes a ter um caso amoroso. Stephen está deprimido por causa da morte recente de sua mãe, enquanto Bloom perambula pela cidade, vai ao cemitério, ao funeral, vai ao seu trabalho, vai a um bar e assim por diante, evitando sempre voltar para casa por causa do caso amoroso de Molly. Mas o que é mesmo interessante nesse livro é como a história é contada. Cada capítulo é escrito num estilo diferente. O 15º, por exemplo, é uma peça teatral. O 13º é um romance barato. O 12º é uma história com interrupções excessivas, bizarras, cortes. O 11º usa técnicas como onomatopeia, repetições e aliterações que o transformam numa grande música. O 14º reproduz a evolução do estilo inglês de prosa literária, desde os seus primórdios anglo-saxões até o século XX. Tudo isso culmina para o último capítulo, que segue o fluxo de consciência de Molly, à medida que se desdobra em 8 longos parágrafos, com quase nenhuma pontuação. A variedade de estilos que Joyce usa em Ulisses é uma das coisas que o torna tão difícil, mas que também ajuda a torná-lo tão prazeroso. É uma das razões pelas quais o livro continua a ser um dos textos-chave do modernismo literário. Movimento que causou uma reviravolta nos modos tradicionais da escrita. Joyce preenche suas narrativas acrobáticas com alguns dos mais criativos usos da linguagem que se possa encontrar. Veja este exemplo. O personagem sentado numa grande rocha ao pé de uma torre redonda era um herói de ombros e tórax largos, membros fortes, olhar franco, ruivo, sardento, barba desgrenhada, boca e nariz grandes, cabeçudo, voz grave, joelhos à mostra, mãos fortes, pernas peludas, face rosada e braços musculosos. É verdade que nesse ponto Joyce exagera a descrição, mas o faz para que um velho asqueroso sentado em um pub pareça com um improvável e imenso herói. É verdade que alguns trechos são impenetravelmente densos à primeira vista, mas cabe ao leitor escolher entre uma leitura superficial ou uma outra mais profunda e demorada. E quando se vai fundo, quando se cava na obra de Joyce, encontra-se um tesouro enciclopédico histórico, cheio de referências e alusões à mitologia, à literatura, à filosofia medieval, ao simbolismo das tatuagens, à heráldica, a Dante, às gírias de Dublin, à história da literatura. Como sugere o título, algumas alusões giram em torno da Odisseia de Homero. Cada capítulo é, aliás, nomeado após um personagem ou episódio da Odisseia, mas as referências podem ser modestas, discutíveis, sarcásticas ou mesmo dissimuladas. Por exemplo, o Ulisses de Homero, depois de uma épica jornada de 20 anos, retorna para Ítaca, para os braços de sua fiel Penélope. Em contrapartida, o Bloom de Joyce perambula por Dublin por um dia e volta para casa e para sua esposa infiel. É um livro muito divertido, tem um humor intelectual e erudito, e se você tiver paciência para encontrar as referências de Joyce, encontrará ainda piadas muito picantes, que, associada a outras referências sexuais, tornaram o livro proibido nos Estados Unidos, onde ele foi banido e censurado, antes mesmo de ser terminado. Isso porque ele foi originalmente pensado como um romance a ser publicado em fascículos. Os leitores não são conduzidos apenas por vários estilos literários. Eles também desfrutam de um passeio rico e escandaloso sobre um lugar muito específico, Dublin, de 1904, 16 de junho. Joyce alegou que se Dublin fosse destruída, ela poderia ser totalmente recriada unicamente a partir das páginas do seu livro. Isso mostra o grande cuidado que ele teve na representação dos detalhes, grandes e pequenos, de sua cidade natal. Não é pouca coisa, considerando-se que ele escreveu o romance fora da Irlanda. Ulisses é um livro difícil que atesta a genialidade de James Joyce.
Algumas pessoas o acham tão impenetrável que não conseguem lê-lo sem fazer muitas anotações que os situem e ajudem a entender o de que Joyce está falando. Mas há muita diversão nessa leitura. E ela é mais do que simplesmente desvendar pistas ou resolver enigmas. E se tudo isso é difícil, enigmático, frustrante, divertido, é porque a própria vida é tudo isso e muito mais. Respondendo a algumas críticas de Ulisses, e houveram muitas na sua primeira publicação, Joyce disse que se ler Ulisses não vale a pena, então a própria vida não vale a pena.